Shalom, graça e paz. Hoje nós vamos estar falando sobre a escala de valores que tem a família perante o Senhor. E a gente percebe que existe uma grande dificuldade em alguns cristãos, que é saber discernir esses valores da família. Em que lugar a família está? Se é Deus primeiro, se é a família em segundo, se é a família que vem primeiro. Tem uns agora que até com esse período político que a gente está vivendo, fala família, Deus, pátria e família. Então, teologicamente, isso não está correto, mas nós, enfim, a pessoa que criou esse jargão, ela também não tem o conhecimento. Ela não é obrigada, a dar um ensino teológico correto, mas nós somos, né? Como igreja e pastores, nós somos mestres, nós precisamos ensinar da forma correta. Então, nós precisamos obedecer o que de fato tem prioridade, se é o reino de Deus ou é a família. Para quem desejar viver nesse lugar de importância da família aos olhos de Deus e aos nossos olhos, a primeira coisa a ser vista é essa escala de valores no ponto de vista de Deus. Então, depois de conhecer e fazer com que isso funcione de verdade na prática nas nossas vidas. Então a gente primeiro precisa entender e depois praticar. O que é o entendimento? É o conhecimento que vai sendo revelado. Então, depois que a gente conhece, a gente discerne, a gente vai aplicar isso na nossa vida prática como um todo. Então nós precisamos entender um conceito bíblico que ele é muito claro, que é o quê? Que Deus está em primeiro lugar. A primeira coisa que nós precisamos entender como cristãos, vou repetir de novo, é Deus em primeiro lugar. Deus, nessa escala de valores, Deus ele sempre vai estar em primeiro lugar. O primeiro lugar sempre é de Deus. Então, o lugar de Deus ele está acima da família. E isso não significa que essa família não seja importante. Isso não significa. Por isso nós precisamos entender essa escala de valores. E a gente vai ver isso, Jesus falando lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao versículo 31. Olha o que Jesus diz. Fizeram uma pergunta para ele e ele respondeu à altura. Perguntaram assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Vejam o que os escribas perguntaram a Jesus. Quem eram os escribas? Eram os mestres da lei daquela época. Então eles perguntaram, eles conhecedores da lei, eles perguntaram a Jesus: qual é o maior e o primeiro e o maior mandamento? Aí Jesus responde no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: o principal ele vai aqui, repete a mesma frase que Moisés diz para o povo lá no deserto. Ele diz, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Versículo 30, aí ele vai e complementa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro, amar o Senhor. E o segundo, ele diz, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E ele complementa, não há outro mandamento maior do que esse. Então, a palavra de Deus, ela apresenta que amar ao próximo como nós nos amamos é relegado ao segundo mandamento. A segunda categoria o primeiro é amar a Deus em primeiro lugar. Então, a gente vai ver que Jesus coloca em uma ordem de valores. Primeiro, Deus. E segundo, nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. É interessante, Fábio, que quem ama a Deus vai ser levado ao próximo. Não tem essa da pessoa falar assim, eu amo muito a Deus, eu estou fazendo isso aqui por amor a Deus, mas despreza a sua família, não está amando Deus, porque Deus ele vai nos levar ao próximo. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho. Para quem? Para o próximo, né?
para os outros, além de si. Então, Deus sempre vai nos levar além de nós mesmos. Então, não tem essa. Eu amo muito a Deus, por isso eu estou desprezando o próximo, eu estou desprezando aquela pessoa que eu fiz aliança. A gente sempre bate na tecla. Não quer ter compromisso com família, com esposa, com os filhos, não casa, não é isso? Isso. O apóstolo Paulo já disse. Então, é melhor que não se case. Porque quando se casa, o Deus que você adora, vai levar você ao próximo. E o primeiro que vai vir é a família. Mas o grande problema é que as pessoas, elas até falam, dizem com a sua boca que ela ama o Senhor. O grande problema é a religião que compromete esse ensino. Porque a pessoa acha que pelo fato que ela ama o Senhor em primeiro lugar, ela vai descumprir o restante dos mandamentos. Tipo assim, eu não vou me relacionar com as pessoas, mas eu me relaciono com Deus. É comigo e Deus. Comigo e Deus. A pessoa tem tanta intimidade com igual Deus que é só ela e Deus. É igual a pessoa que despreza a igreja. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça e o corpo é o seu complemento dessa igreja. Então tem pessoas que falam o seguinte, vamos mutilar isso aqui. Eu quero Jesus, mas se envolver com a igreja, eu não quero. Mas não quero relacionamento. Então, o que você fez? Por causa de você estar descumprindo um mandamento, mesmo que ele esteja em segundo plano, você, de qualquer forma, você está desobedecendo a Deus. O primeiro mandamento te leva para o segundo. Então, o segundo mandamento, ele está condicionado ao primeiro. Se você peca no segundo, você também pecou no primeiro. É por isso que Paulo diz que quando alguém tropeça na lei, em um ponto da lei, ele tropeça no restante. Por quê? Porque um parâmetro da lei está atrelado aos outros. Então, o que Jesus, a escala de valores que Jesus coloca bem definido aqui, que em primeiro lugar, acima de todas as coisas, é Deus. E segunda, é amar ao próximo. Isso tem que estar bem definido. E a gente vai entender quem é esse próximo que Jesus está falando. Porque causa um entendimento muito errado em relação a isso. Então a gente precisa entender que Jesus deixou isso muito bem claro nos seus ensinos. No livro de Lucas, capítulo 25, versículo 27, está escrito assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Repare que Jesus aqui ele tá apontando mais uma vez a escala de valores aqui. O que ele fala? Se tem alguém que não ama a mim, mas que vem a mim, mas ama mais o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Ele não está falando de um discípulo qualquer, de uma categoria subalterna ou de um baixo escalão de discípulo. Jesus está falando de discípulos, de verdade. O que ele está dizendo? Que se você colocar mais essas coisas, pai, mãe, irmão, ou seja, família, mais do que você ama a mim, você não pode ser meu discípulo. Aí as pessoas vão falar assim, mas poxa, mas a família não é importante? Lembra, a família é importante, mas primeiro lugar é Deus e depois a família. Mas esse contexto que Jesus está falando, Fábio, é o seguinte, não é no serviço à família. A gente vê ali Jesus pregando para a cultura judaica, em que a família é tudo na vida do indivíduo. O indivíduo ele foi ensinado a honrar a família, viver em família. E nós vemos até hoje, muitas vezes, até numa família religiosa judaica, se uma pessoa se convertir ou se converte a Yeshua, essa pessoa é desprezada pela família. Então é nesse sentido que Jesus está falando. Se você não puder suportar o desprezo, se desligar da sua família por amor a mim, aí você não é digno de mim. Né? Não é você se desligar para você estar... porque eu não vou cuidar. O bom dessa tradução aqui da Almeida corrigida e atualizada, que ela diz assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o meu pai, tem outras versões que fala aborrecer, fala deixar... Mas é por quê que ele está falando nesse sentido? Porque ali você tinha uma cultura, né, de honra mesmo, total, a família, bem tradicional mesmo.
E às vezes a pessoa se converte até hoje. Às vezes, quando uma pessoa tem uma família que tem, às vezes, uma religião diferente do cristianismo, e essa pessoa se converte, ela, às vezes, pode viver isso na família, esse distanciamento. Então, Jesus disse, nesse ponto, quando você está entre a cruz e o punhal, que não tem como, você vai ter que fazer uma escolha, então são as exceções. Você tem que fazer uma escolha, aí você vai Então, escolher o que Jesus ele coloca aqui é uma ordem, uma escala. Ele coloca primeiro Deus, depois família e depois a sua própria vida. Então, primeiro vem Deus, a família e depois a sua própria vida. Ele coloca nessa escala. Em verdade, o que Jesus está dizendo resumidamente é que ele vem em primeiro lugar antes da família. Então, o amor à própria vida vem depois do amor à família. O amor que vamos praticar pela família deve colocar a nossa família o quê? À frente. Interessante. Isso que você falou, Fábio. O amor à família é tão grande que Deus coloca. Porque quem quer ter uma família tem que negar a si mesmo. Então, o amor à família vem primeiro do que o amor a si mesmo, porque é um amor sacrificial, é um amor de entrega. E também o que acontece? Se você ama a Deus e não amar a família, você também não ama a Deus. Você está negando o primeiro mandamento. Então o Senhor faz as coisas, ele é muito sábio, ele deixa amarrado, porque para o indivíduo não pular nem para um lado nem para o outro. Para ficar bem entendido. Bem entendido. É o que Elianai falou. Chegar uma hora, se você tomar a decisão, é ele em primeiro lugar. Então, devemos amar a família acima de nós mesmos, porém, não mais do que amar ao Senhor. Então, por isso que o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos recapitular. Nessa ordem de valores, Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem o quê? A família. Lá no livro de Timóteo, Paulo instruindo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, quando ele está falando de casa, está falando de família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Então, o que a gente vê nesse texto? Embora que, indiscutivelmente, o primeiro lugar seja de Deus, o segundo é da família. Mas por que isso? Porque a Bíblia diz que quem fere a família, ela tá agindo de forma, ela está negligenciando de forma deliberada essa família. Então, ele fala assim, não tem cuidado dos seus. E ele fala assim, que cuidado é esse? E a gente precisa analisar o contexto do texto que nos mostra que esse cuidado era o quê? É material. Se a gente for olhar os versículos anteriores, Paulo está falando em relação às viúvas. Aquelas viúvas que não têm família, que não têm netos, não têm filhos. O que Paulo está dizendo? Que a igreja deve cuidar dessas pessoas de forma o quê? Material, suprindo todas as necessidades, não deixando elas desamparadas. E depois ele fala que se essas viúvas deixaram filhos, netos, o que ele faz? Ele joga a responsabilidade, ele tira a responsabilidade da igreja de cuidar dessa viúva e coloca sobre a vida da família. Ou seja, se ela deixou família, se ela deixou um legado de netos e filhos, então Paulo diz, se essa mulher ela tem parentes, que esses parentes verdadeiramente tome conta dela, venha suprir ela nas necessidades que ela precisa. Então ele fala que quando essas pessoas negligenciam em cuidar dessas viúvas, elas estão fazendo o quê? Estão cometendo um pecado, e ele compara esse pecado como um abandono da fé. Então, o apóstolo Paulo está falando que a igreja tem que socorrer também essas pessoas no arrimo, essas pessoas que não têm o arrimo da família. Mas o que acontece? A gente está vivendo num tempo de terceirização, mas a gente percebe que naquele tempo já tinha isso também. Que as pessoas querem jogar para a igreja uma responsabilidade que é da família. Queridos, as famílias, uns precisam cuidar dos outros. Nós não podemos ver pai, mãe,
filhos Desamparados. e não fazer nada. E aqui ele está falando de cuidado material. O que é cuidado material? É comida, é roupa, Não, porque é o moradia. espiritual Não. já estava dito, já estava claro desde a lei. Mas nós- Ensina o teu filho, mas ama o no- teu pai e tua Mas mãe. nós vamos falar dos cuidados espirituais e emocionais também, que a Bíblia menciona sobre isso. Então, aí ele vai, como eu havia falado, em 1 Timóteo capítulo 5, agora no versículo 4, ele fala, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ele está falando que isso, diante aos olhos de Deus, é bom. Então, a gente precisa compreender isso. Então, o cuidado que a gente viu anteriormente, que Paulo está mencionando, é um cuidado material. Mas nós precisamos entender que o cuidado na Bíblia ele é muito mais abrangente do que só o cuidado material. Aí a gente vai voltar um pouquinho. Em 1 Timóteo, capítulo 3, a gente estava no capítulo 5, agora vamos para o capítulo 3, do versículo 1 a versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a versículo 5. Aí ele diz, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. O que ele está falando aqui? Se você quer ser um pastor, um líder, primeira coisa que é exigido de você é que você cuide da sua mulher, você seja fiel a ela. Então, o que ele está dizendo? Que o ministério ele vem atrelado ao cuidado com a família. E com a esposa, né? Com a Quais... maravilhosa, né? Isso aí. Aí você gosta, né? Aí depois ele vem falando de caráteres, de definição de caráter. Ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas e não avarento. E que governe bem, ele volta ao assunto da família, e que governe bem a sua própria casa. Lembrando que quando está falando de casa, está falando de família. Ele fala que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. E ele completa, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então você vê que ele vem trabalhando toda a questão, colocando a família em primeiro lugar, acima do nosso chamado, do nosso ministério com Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que antes de ser pastor de outros homens, nós temos que ser pastor da nossa própria casa. Cuidado também, esse cuidado também é um cuidado espiritual. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele lança uma pergunta, né? Ele faz, né, essa explosão de pensamentos. Então, ele termina falando, né? Termina aqui no ponto que a gente leu. Se alguém, ele faz uma pergunta, presta atenção, vocês são inteligentes, não são? Se alguém não governa bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha, ele não está falando sobre salvação, queridos. Ele está falando sobre ministério, né? Sobre cuidar da igreja, porque a gente está falando aqui, né, e falando hoje para pastores e para líderes, porque nós vivemos num tempo de grande despertar de liderança. Mas um grande despertar de liderança exige grandes responsabilidades, né? Isso. Porque ser líder em níveis, ele requer de nós responsabilidade. E a maior responsabilidade é com a família. Gente, como é desafiador cuidar da família. Eu sempre digo, às vezes, eu vejo líderes servindo muito a igreja. Quando eu olho um pouquinho para a direita ou para a esquerda, eu vejo uma família grande com demandas. Eu falo, não vai dar conta. Sabe por que eu sei que não vai dar? Porque nós temos 3 filhos, trabalhamos fora, temos uma liderança. Tem dia que a gente pensa que vai surtar e a gente tem que diminuir, né? E a gente tem que recalibrar, recentrar, cuidar um do outro, cuidar do nosso casamento, cuidar dos filhos, fazer mesa redonda, fazer shabat, também ter momento de lazer, de conversa, porque senão, gente, não dá conta. E é a pergunta que o apóstolo Paulo diz, se alguém não pode governar, gente, governar não é igual um presidente, não. Quando ele fala que governar é igual como Deus falou, cada um domine. Isso não é no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido amplo de cuidar, de todos os níveis, né, que a família precisa. Se alguém não tem
não consegue governar a sua casa, vai conseguir governar a casa de Deus, queridos? Então nós temos que fazer essa pergunta, e essa pergunta é para a liderança. Queridos, depois a gente não pode ficar reclamando de igreja, quando a gente vai congregar no local, nós temos que avaliar isso. Observe a família do líder daquela igreja. Olha, não quer dizer que ele não é crente, não quer dizer que ele não é de Deus, quer dizer que para governar a igreja, ele precisa desse requisito. Isso. Porque senão a igreja em si vai por caminhos difíceis. Então, é o que Paulo está dizendo, que a família, ela vem em primeiro lugar, a igreja é secundário. Não que a igreja não tenha o seu valor, mas não adianta a gente querer mostrar que a gente é uma coisa dentro da igreja e a gente não cuidar da nossa casa. Eu lembro de uma história, eu acho que isso deve ser alguma história assim, alguma parábola que contaram. Eu lembro que eu era pequeno e eu ouvi isso dentro da igreja, lá quando eu tinha meus 14, 15 anos. Era pequeno. Aí o pastor contando a história que quando ele chegou na porta da igreja, tinha uma mulher que era membro da igreja e estava com a sua mobília toda na frente da igreja. O caminhão de mudança tinha deixado... Quem cresceu na igreja não viu essa história, né? Ela tinha deixado a mudança na frente da casa da igreja e ela estava esperando a igreja abrir. Aí o pastor falou assim, minha irmã, o que houve? Por que essas coisas estão aqui? Ela falou assim, pastor, eu vim morar aqui na igreja. Ela, mas por que, minha irmã, você veio morar aqui? Não, pastor, porque quando eu estou aqui, eu sou feliz. Meu marido me trata bem, trata meus filhos bem. Mas em casa, lá onde a gente mora, ele é muito ruim para nós. Ele nos trata mal, ele me trata mal, com desrespeito. Mas aqui na igreja ele é tão bom. Aí eu pensei, talvez eu venha, se eu for morar lá na igreja, eu vou Minha vida vai ser uma vai melhorar e eu vou ter esse tratamento todos os dias. Você sabe, pastor, que isso acontece muito. Ô, pastor, isso acontece muito. Tem gente que foge da família e quer morar na igreja. Por isso tem muita gente fugindo de casa, de estar em casa, quer viver enfiado na igreja. Sabe por quê? Porque não consegue desenvolver relacionamento na igreja, na família. Aí você faz o quê? Vive enfiado na igreja. Está na igreja de segunda a segunda, achando isso uma maravilha. Mas, na verdade, está fugindo daquele confronto que vai fazer ele crescer de verdade, que é o confronto de amor e restauração na família. Então, e uma das coisas que a gente está combatendo é essa questão da religiosidade. Porque, vou falar a verdade para você, existem maridos, pais, são péssimos nos seus afazeres dentro de casa. Assim como existe mulheres também que são péssimas esposas, péssimas mães, eles não cumprem o papel deles dentro de casa. Aí quando chega na igreja, quer mostrar uma realidade que não existe. E a gente vê isso de forma assim clara e nítida, porque a religiosidade, você manter o padrão da aparência, é isso que tem acabado com as famílias. Porque às vezes, porque o texto está escrito que o presbítero tem que governar bem sua casa, então ele constrói às vezes uma aparência, né? Isso. Aquela aparência. Bota todo mundo arrumadinho, certinho, mas os filhos estão morrendo de raiva de estar ali sentado, né? Olha, a palavra é essa. É aquele inferno para sair de casa para ir para o culto. Mas a verdade é essa. E os filhos ficam... infeliz de ir para a igreja porque é uma guerra e acontece uma realidade que eu vi muito acontecer dentro de igreja. Eu vi centenas de adolescentes que se tornaram adultos fazer o quê? Embora da igreja. Sair da igreja. Por quê? Porque eram forçados a apresentar mas não é forçado pela comunidade em si, forçado pelos pais a apresentar uma família religiosa, uma capa. Querido, se não for verdadeiro, se não for fundamento, não vai ficar. Eu sei que o ser humano tem livre-arbítrio, que sim, que tem famílias consolidadas sim, que os filhos, se desviam, mas há um tempo na vida para isso. Não, enfim, não estou aqui para julgar, eu estou aqui para falar o que está na Bíblia. Então, nós precisamos governar a sua casa, sim, mas não governando também de aparência, para mostrar para as pessoas. Tem que ser algo funcional. Hoje em dia,
o tempo de hoje, as coisas têm que acontecer de forma funcional, de forma, tem que ter disciplina, mas a coisa tem que ser natural, do espírito, da alma e do corpo, Isso. fluindo naturalmente. Então, esse é o cuidado material que nós temos que ter, suprir a nossa família em todas as coisas e também espiritualmente. Mas eu quero também falar do cuidado emocional. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: logo após Jesus ser batizado por João, o que acontece? Vem o Espírito Santo em forma de uma pomba e vem uma voz do céu e diz assim: eis que uma voz veio dos céus e que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Em outras versões, me alegro. Então, a gente vai ver o cuidado de Deus com o seu próprio filho Jesus. Mas ele não estava ali apresentando como Jesus como Messias, como Salvador. Ele estava ali tendo um cuidado de pai para com o filho. Então Deus estava expressando o seu amor e da sua realização paterna do filho, da realização paterna do filho. E Jesus precisava ouvir aquilo ali, porque ele estava, apesar de ele ser Deus, mas ele estava em forma humana, então ele sentia as mesmas dores emocionais Em forma de filho, né? em forma de filho, que é esse combustível emocional. Então a gente vai ver que Jesus, depois de adulto, precisou receber o apoio emocional da parte do Pai. Você imagina os nossos filhos, como que eles não precisam do nosso apoio emocional. Então é uma coisa que eu também, como pastor, eu tenho que trabalhar na minha vida, porque se eu deixar as mazelas da minha criação que eu tive como família vinha a sobressair nos meus sentimentos, eu também tenho dificuldade de expressar as minhas emoções e meu apego aos meus filhos. Então é uma coisa que eu tenho que tratar, mas eu preciso saber que eu tenho que ter a consciência de que eu não posso agir da mesma forma que agiram na minha vida, eu agir sobre a vida dos meus filhos. Eu tenho que fazer força para mudar. Porque é aquilo que eu falei na live anterior. A gente não escolhe a família que nasce, mas a gente decide a família que a gente quer ter. Então, se Jesus, que era já adulto daquela época, Deus teve todo um cuidado, um carinho emocional para suprir essa questão emocional de Jesus, você imagina os nossos filhos. E sabe o que é importante? A gente ter essa mesa aberta. O que está escrito, está escrito. É necessário que o próprio Deus expressou o amor dele para Jesus. Então, por mais que todos nós, a gente vem com demandas familiares, a nossa nação é uma nação com famílias, né, em reconstrução, vamos falar assim, porque a nação brasileira, né, tem se rendido aos princípios cristãos, ainda que tenha muitas coisas ainda a se trabalhar, mas tem se rendido, nós estamos em reconstrução. Mas nós temos que sentar e falar a verdade. Falar a verdade, olha, eu tenho essa limitação e provavelmente vai melhorar, mas não vai mudar. Não vai. Porque a gente tem certas coisas, certas marcas, queridos, que a gente melhora, mas não muda. Eu costumo dizer o seguinte, porque as emoções, hoje já que eu estudo as emoções elas são desenvolvidas. Não nasce. Você pode aprender a fazer as coisas sem a mão? Com certeza. Pode. Você vai fazer como alguém que tem mão? Não vai fazer, você vai fazer. Você vai se adaptar. Então, as emoções também são assim. Se você tem uma emoção amputada ali no momento dela ser desenvolvida, talvez você nunca desenvolva aquela área, mas você pode conseguir fazer algo? Claro, se eu me empenhar... Vai ser igual alguém que tem mão? Não vai ser. Mas você vai ser um exemplo pelo seu esforço. Mas é aquela questão que eu falei para você. Se a gente se relaciona com Deus, a gente ama Deus na sua essência, conforme a gente declara com a nossa boca, o que a gente tem que fazer? Não importa o que você tem de mazela dentro da sua alma. Isso é pouquinho, mas daquele pouco... Você tem que extrair o seu melhor. E a família vai ver, os filhos vão ver que apesar das limitações... Eu chamo assim aqui em casa, amputações emocionais. Eu falo em casa, gente, nós temos algumas amputações emocionais, entendeu? Porque mesmo os nossos pais dando o melhor para nós, eles nunca vão conseguir alcançar o ideal.
Por quê? Por causa da nossa debilidade humana, como nós somos carnais. Então E nós estamos também em reconstrução. Falta muita coisa que a gente está aprendendo, que nossos filhos vão ter. E a gente nossos aprende netos com a vão própria ter, palavra do Senhor. né? E no final, Cristo sempre vai ter. Mas Prevalecer. isso não é desculpa para a gente não dar o nosso melhor, Isso né? aí. Porque ele vai julgar todas as coisas. Então, apesar da amputação emocional, que alguns têm mais, outros menos, de acordo com a vivência que teve, os nossos filhos precisam ver que, apesar disso, nós estamos dando o melhor. E isso vai ser para eles um exemplo. Isso aí. Que eles também vão dar o melhor que eles podem. E o mais, todos nós ouviremos de Deus. Estou gostando do seu trabalho. Você está me agradando, porque você está dando o seu melhor. Então, dentro dessa escala de valores, o que nós entendemos até agora? Que Deus é em primeiro lugar, acima da família. Nós precisamos reconhecer isso. Segundo lugar, é a família que está essa escala de valores. E o que está dentro dentro do escopo da família? Que nós devemos cuidar da família tanto materialmente, espiritualmente e também emocionalmente. Se nós negligenciarmos esse cuidado, a Bíblia diz que nós estamos negando a nossa fé. Então, dentro dessa escala de valores, sempre que negligenciarmos o segundo valor, que é a família, nós vamos afetar o primeiro, que é Deus. Então, tem gente que está negligenciando a família e também está negligenciando o próprio Deus e a sua fé. E a gente precisa estar ligado nisso. Então, primeiro Deus, segundo a família. E o terceiro lugar é o trabalho. Queria falar um pouco sobre o trabalho. Engraçado que quando Deus ele cria o mundo e ele coloca o homem no mundo que ele criou, ele diz o seguinte, está lá em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Vamos pensar em algo. O homem não tinha pecado ainda. Eva não havia sido criado ainda. É claro que a terra já estava produzindo, dando seu fruto, mas Deus pediu para que esse homem ele cultivasse a terra e guardasse. Para quê? Vamos pensar agora. Por que Deus pediu para que o homem trabalhasse e vigiasse a terra? Eu penso o seguinte, que o trabalho ele é benéfico ao homem. Ele é bênção de Deus para nós. Porque vai nos livrar daquela questão de ficar ociosos. Emocionalmente, o homem que não tem trabalho, ele fica ocioso. E isso vai trazer sérios problemas emocionais. Então Deus ele já deu trabalho ao homem, mesmo a terra produzindo, esse homem tinha que trabalhar. Embora ele tivesse que as coisas estivessem prontas para ele colher, Deus queria que esse homem trabalhasse e cultivasse. Então, dentro dessa escala de valores, você vai ver que ao longo das Escrituras, o trabalho também é um cuidado com a família. Então, você acha que Deus ia criar esse mundo, ia colocar um homem só, não tinha pecado ainda na terra e não existia a mulher ainda. Você acha que Deus ia colocar esse homem e ia mandar ele falar assim, Adão, agora você vai pendurar uma rede em duas árvores que estão ali e vai ficar... Não faz nada. Não faz nada. O próprio Deus, quando ele termina a criação, já criou a mulher, ele diz que ele trabalhou. O trabalho faz... A gente pode dizer que trabalhar, quando Deus diz eu trabalhei, o trabalho, ele faz parte de quem Deus é. Ele trabalha, ele é criativo, ele produz universos, estrelas, né? A ciência diz que o universo está se expandindo até hoje, então Deus está aí trabalhando, né? Se desenvolvendo. Então você vê que Deus criou o homem assim. Existe um ponto antagônico na vida, por exemplo, que a alegria faz sentido porque existe a tristeza. O descanso faz sentido porque existe o trabalho. O dia faz sentido porque existe a noite. Segundo o rabino Mateus, que é da Ensinando Sião, ele fala que só tem direito a celebrar o Shabat quem trabalha. Quem não trabalha não tem como celebrar. Enfim, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, que Deus colocou esse homem na terra com um fim para quê? Para que ele viesse a trabalhar. Então, o trabalho, ele faz bem ao homem. E a gente vai entender por que Deus coloca isso num lugar bem específico.
E o interessante que esses dias eu estava ministrando na igreja sobre a doutrina da salvação, na escola bíblica dominical, e um dos grandes questionamentos de quem estava ali assistindo, e eu vejo esse questionamento ao longo das pessoas que a gente vai conversando, que existe algo que precisa deixar bem claro, isso precisa ser ensinado, que algumas pessoas dizem que por causa do pecado, o homem teve que trabalhar e considera o trabalho como uma maldição. Eu quero dizer para você, desculpe quem pensa desse jeito, mas quem pensa desse jeito é preguiçoso. Tá com espírito de preguiça. Ele está com espírito de preguiça e ele não conhece as escrituras, porque todos nós vamos ter obras da carne. No momento que a gente vê que aquele sentimento, que aquele pensamento não está de acordo com a palavra, aí a gente busca Não, mudança, porque né? eu trabalho no meio de pessoas o tempo inteiro e as pessoas ficam reclamando que estão trabalhando muito, estão cansados, e diz é por causa de Adão, é maldição de Adão. Eu falei assim, não é não, lá que você é preguiçoso. Desde o início eu te mostro na Bíblia, tem Gênesis 2,15, que Deus, antes do pecado, antes da mulher ser criada, Deus colocou o homem na terra para cultivar e guardar. Mas tá Ou seja, cansado, mas fica trabalho. até de madrugada na Netflix, assistindo série, tá cansado, mas tá ali no WhatsApp até não sei que hora. Muitas vezes nós estamos cansados, não é só pelo trabalho, a gente está cansado porque a gente não dá prioridade ao descanso, porque o descanso é necessário. Então, é claro que a gente precisa separar algo. Tem pessoas que são bem intencionadas e faz um tipo de declaração dessa porque não conhece as escrituras. E a gente está aqui para poder estar ajudando as pessoas a entenderem. E tem outras pessoas que usam esse argumento para poder justificar a sua, vamos dizer assim, a sua má vontade de trabalhar. Aí a gente vai ver aqui... Riscado politicamente correto falar que não pode falar preguiçoso. Tá bom. Então vamos lá. Desprovido de vontade de trabalhar. Vamos ver o que a Bíblia vai falando em relação a essa questão do trabalho. Então Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12, ele diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, não coma. Então ele já está dizendo, está ensinando para a igreja. Não quer trabalhar? Então você também não tem o direito de comer. Era isso que Paulo ensinava para a igreja. Aí no versículo 11 ele diz, pois de fato estamos informando de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intromete na vida alheia. Então o que Paulo está falando? Que toda pessoa que é desocupada, ela é além de não trabalhar, é fofoqueiro. É fofoqueiro. Vai prestando atenção. Por isso que o trabalho, ele edifica a nossa vida, porque ele tira a gente da ociosidade, né? Daquele tempo vago no qual a gente não tem nada para fazer. E alguns vão dizer, assim, que tem um jargão popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Aqui em casa a gente fala, como tem a loucinha para lavar, não, né? Sempre tem uma coisinha para fazer. Quando alguém que começa a perturbar o outro, fala assim, vai pegar uma vassoura, vai varrer o quintal, vai lavar uma louça, porque o trabalho, às vezes, faz a gente, a nossa mente se libertar de algumas coisas. Então, no versículo ele diz, a elas, porém, a essas pessoas, né, que não trabalham, mas ficam o tempo todo se metendo na vida dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Então, o que a gente está afirmando aqui? Que o trabalho é bíblico, é de Deus, é bênção para o homem. Então, trabalhar, ele, na verdade, é uma ordenança bíblica. Por quê? É que vai nos prover e levar sustento para a nossa família. O trabalho vai trazer provisão, e essa provisão é para quem? Para o sustento da nossa família. Não, ainda tem isso. Depois que você trabalhar e você ganhar o seu dinheirinho, esse dinheiro é para quem? É para você? É para os fins meios próprios? Não. Nós vamos chegar lá. Você vai ver a gente vai ver como que Deus prioriza a família. Gente, não quer compartilhar dinheiro de trabalho, não casa. Segundo, a gente está falando aqui para cristão, tá, gente? A pessoa que quer viver de outra maneira é o direito dela. Nós estamos falando aqui para cristãos, pessoas que depois ficam assim, ai meu Deus, não sei porque tudo dá errado. Porque você não está seguindo corretamente as escrituras. Então, vocês estão aí? Estão curtindo a live? Tá cheio de foguinho aqui, ó. Tô vendo Comenta aqui, aí, fala alguma coisa, dá sinal de vida, solta uma fumaça, dá um glória a Deus, amém.
Parece que quando nós começamos a falar de trabalho, teve gente que ficou meio desanimada. Amém? Então vamos lá. Então, o trabalho vem com um valor de abençoar a família e não substituí-la. Aí volta a gente a falar naquela situação dos extremos. Tem gente que não cuida da família porque trabalha. E fala que vai para não trabalhar, justifica que está cuidando da família. Não, você ficou meio embolado. Não. Tem gente que trabalha e se exclui de cuidar da família. Sim, trabalha demais e abandona a família. E tem gente que não trabalha porque diz que está cuidando da família. Sim. Tá certo agora? Tá, entendi. Porque, gente, às vezes eu não entendo, entendeu? Aí eu falo com ele, não entendi, me explica de novo. Entendi. Tem gente que trabalha demais e abandona a família. E tem gente que não quer trabalhar usando a desculpa que está cuidando da família. Mas trabalhar faz parte do cuidado da família. Isso, e a gente volta lá naquela mesma situação. Tem gente que quer cuidar mais da casa de Deus do que da família. Não tem tempo de cuidar da família. E isso é um problema. Então, Provérbios 24, 27 diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Vamos aqui compreender esse Provérbios. Ele está falando, primeiro, cuida dos seus negócios lá fora e apronta a lavoura. Ele está falando de trabalho. E depois edifica a tua casa. Esse edificar a casa não é construir uma casa de tijolos, está falando de família. O que a gente vê aqui? O texto fala que antes de constituir uma família, arrume um trabalho. E esse é o ponto que a gente quer bater aqui um pouco. Por quê? Hoje a juventude, desde a época também que a gente casou, isso era um problema. Porque as pessoas querem começar a namorar, as pessoas querem começar a fazer sexo primeiro antes de casar, mas a Bíblia fala o seguinte, que sexo só no casamento. E se você quer casar... E casamento tem que ter? Sexo. Não, tem que... Também. Casamento tem que ter trabalho antes. Ai, voltando, se concentrando. Mas tem que ter também, né? Claro, que tá certo, mas assim. Aí, voltando. Tem que ter avivamento também. Sim, eu tô voltando, que eu quis dizer assim, que as pessoas querem fazer sexo antes de casar. Mas, na verdade, antes de casar, o que elas têm que fazer é trabalhar. Isso. Arrumar o trabalho. Antigamente, quando a sociedade era mais conservadora, sempre dizia que a namorar tem que trabalhar, não é isso que dizia? Isso. Então... Ou tem que ter garra. Ah, mas tem que estudar. Tem que ter garra, então, para estudar. Na nossa época, eu estudava, trabalhava. Tem que ter garra para fazer isso tudo. Porque, então, senão... quando o camarada, o homem ou a mulher, começa a pensar assim, eu quero constituir família. O que a Bíblia está dizendo? Que antes de você constituir família, você primeiro vai fazer o quê? Vai se preparar para ter uma família, vai ter cuida dos seus negócios. Provérbio de cuida dos seus negócios lá fora e apronta a lavoura do campo. Está falando de quê? Trabalho. E depois você constitui uma casa, porque a gente vê pessoas entrando no casamento sem trabalho. Gente, você ter uma família, filhos, mulher, marido, e se não tiver trabalho, não tiver como sustentar essa família, vai dar problema, porque uma das maiores causas de divórcio e contenda dentro de casa se chama a falta de dinheiro. Por quê? Porque a maioria das pessoas que querem entrar no casamento não querem se preparar. Sabe por quê? As coisas estão tão fáceis, as pessoas não estão entendendo que a vida exige de nós um compromisso, exige muita determinação. Queridos, uma família vai exigir de você toda a sua força. Assim como você vai ter que amar a Deus com todo o seu entendimento, uma família vai exigir de você todas as suas forças. Não tem esse negócio de corpo mole, não. Quem fizer corpo mole vai perder a família. Vai perder. Porque geralmente a pessoa fica pensando no casamento. Eu quero casar. Mas ele esquece que ele precisa sustentar essa família. Por quê? Porque sua família vai padecer necessidade. E Deus não quer isso. Então, jovens que vão se casar, que estão pretendendo se casar... Tem que ter disposição. Tem que ter disposição, tem que trabalhar. Não basta apenas amar, não. Tem que ter disposição para trabalhar. E para estudar. Estudar, principalmente estudar. E a melhor coisa que tem que fazer é estudar antes de casar.
porque você primeiro precisa se preparar para você entrar no casamento. Porque a turminha tá bem fraquinha, né? No Tá. nosso tempo tá, olha, a geração, mas olha, eu profetizo em nome de Jesus que você, jovem cristão, você é diferenciado. Não pode ter corpo mole. Quer casar jovem, tem que estar pronto para trabalhar, para estudar. Hoje a gente sabe que a estrutura familiar é diferenciada, né? As mulheres estudam, as mulheres trabalham, os homens também. Então tem que estar pronto para cuidar de uma casa, administrar contas, se virar nos 30. Eu sou super a favor das pessoas casarem jovens, construir uma vida junto, mas tem que estar pronto para pagar o preço. E aí, é claro, quem paga preço colhe fruto, né? Então, o que a gente precisa entender? Que quando a pessoa ela está pensando em constituir a família, mas ela está ligado que ela precisa ter condições de manter o sustento dessa família, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Então, nós precisamos entender que no plano de Deus, que a construção da família vem depois da construção do sustento. Então, primeiro você arruma recurso para você casar. Tem que fazer um plano. O que nós vamos fazer? A gente quer se casar? A gente vai trabalhar aqui. Quando o Natan quis casar jovem, eu falei assim, meu filho, sou super a favor. Pode não ter pode não ter emprego, mas trabalho não falta. Porque quando eu casei com esse homem aqui, problema para trabalhar, não tinha. Ele nunca teve, porque eu vou trabalhar. Então, a gente não pode ter medo de trabalhar. Quem vai casar jovem que ainda não está com uma profissão qualificada ainda, mas quer casar? Tudo bem, mas vai ter que meter a cara, trabalhar, não pode fazer corpo mole, não. Eu, quando fui casar, eu já trabalhava. Só que o meu trabalho ainda não me dava condição financeira para arcar com a despesa da casa. Então eu só fui o quê? Subindo de degrau, trocava de emprego para um lugar que pagava... Se qualificando, nós dois que é muito jovem, né? É normal pessoas jovens ganharem pouco, né? Fui estudar, fui me qualificar, porque ainda o que eu recebia não ficava aquém das despesas da casa. Então, e eu sou uma pessoa que eu gosto também de adquirir muitos bens, assim, comprar... Eu gosto de comprar. Eu sempre falo aqui em casa que o ruim de ser pobre é ter bom gosto. E a gente sempre quer comprar coisa boa. Não, o ruim de ter bom gosto e ser pobre, né? Esse é o problema. Então, meu irmão, tem que trabalhar. Isso é de Deus, é bênção de Deus. E antes de você constituir família, o que Deus quer é que você arrume um trabalho para que você não venha fazer com que essa família venha sofrer. Então, se isso for bem definido, antes mesmo de começar a família, dificilmente teremos problemas depois. Como havia dito, um dos grandes problemas de divórcio se chama falta de poder aquisitivo para sustentar. E falta de diálogo. Antes de casar, antes de entrar no relacionamento, precisa conversar. Como que vai ser a vida financeira, como que eles vão se organizar, se vai morar de aluguel ou não, como que vai pagar as contas, como que vai se virar. O homem se posicionar, qual vai ser o papel dele, a mulher. Hoje em dia, gente, tudo é conversado. Precisa ter esse diálogo, precisa estar claro como que aquele casal, duas pessoas vão sustentar. Gente, eu digo o seguinte, gente, duas pessoas, se ela está saudável, tem braço, perna, até que não tem braço e perna, tem boa vontade, se sustenta, vai sustentar. Mas tem que ter o compromisso com a família e com o sustento da família. Amém. Vamos lá. Efésios 4, 28. Eu gosto de citar texto bíblico para respaldar tudo aquilo que a gente fala. Porque a nossa fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. O alicerce da vida cristã é a palavra de Deus. Se a gente falar qualquer coisa sem sustento bíblico, vai ficar na narrativa, no discurso sem fundamento. Então, Efésios 4, 28 está escrito assim: aquele que furtava, não furte mais. Ele está falando de quê? Antes de você conhecer Jesus, você praticava... Alguém que gostava de ter uma vida fácil, em cima das costas dos outros. Então, aquele que furtava, não furte mais. Ele está falando de uma pessoa que tinha uma vida pregressa de roubo, mas agora se converteu. Então ele fala, aquilo que você fazia, deixe de fazer, não faça mais. Aí ele, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então você vai ver que a Bíblia vai vindo respaldando que o trabalho é benéfico e é de Deus, e sempre com uma pegada de sustentar o necessitado, a casa, a família. Para você ainda vai
ter para dar. Isso aí, não é pensando só em você. Não vamos pensar só igual o rei Ezequias, não, que ele só pensou. Sua família já está só- suprida, você já tem que Tipo transbordar para quem precisa. eu já tenho uma cama boa para dormir, o restante Que se lasque. que se lasque. Não é? Isso, biblicamente, não é uma visão correta. Então, a ideia de trabalho, em primeiro lugar, é para suprir o quê? A própria família. No mesmo livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28 a 29, está escrito assim: assim também os maridos, esse texto aqui, Elianai vai gostar. Sempre. Efésios 5, 28 e 29. Você que está ouvindo essa live aí, mulher, anota esse texto aí para você esfregar na cara do seu marido lá. Com todo amor. Com todo amor. Tá. Então vamos lá, Efésios 5, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz como igreja. Você está me alimentando direitinho. E olha que você come. Hein? Gente, eu gasto dinheiro aqui com comida, hein? Ai, é porque você tem filho adolescente. Mas fala mais sobre isso aí, ó, sobre amar a mulher, né? Eu gosto muito desses textos, que eles não é só legislando em causa própria. Porque nós vivemos numa cultura em que se toma aquele texto da mulher sábia e coloca, Fábio, sobre a mulher toda a responsabilidade de manter a saúde emocional e a saúde dos relacionamentos da família. Enquanto você vai ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo jogando nas costas dos homens, né? Essa nutrição da família, esse amor jorrando dos homens. E aí pega lá o livro lá de Provérbios da Mulher Sábia e joga tudo nas costas da mulher. Porém, a responsabilidade da nutrição, do amor do homem na família, você vê que é muito maior. É como Cristo ama a igreja, como ama o seu próprio corpo. Então, é de responsabilidade do homem suprir e alimentar a esposa. E trazer provisão para dentro de casa. Em todos os níveis. Então, o que a gente precisa entender aqui? Põe a mãozinha no seu rosto, senão você não tapa o seu rosto. Tá. O que nós precisamos entender aqui? É que hoje nós vivemos um tempo em que o homem, além de trabalhar, a mulher também, ela ajuda nas despesas de casa. Isso não é uma regra. E muitas das vezes ganham mais, não tem problema nenhum. Isso não é uma regra que a mulher tenha que trabalhar. A regra é o seguinte, que esse homem, que é o sacerdote da casa, ele tem que trazer provisão, ele tem que se virar nos 30 para poder sustentar a mulher e os seus filhos. Mas vamos aqui no texto primeiro, porque é natural que o homem ele se apegue muito a essa parte financeira, né? Quando o homem, a gente vive num tempo difícil, às vezes o homem está desempregado, e o homem se apega muito nisso. Mas o texto começa falando sobre amor. Sobre amor, antes do dinheiro, uma coisa que o homem... Depois, mais tarde. Uma coisa que o homem precisa dar para a mulher, e às vezes o homem pensa assim, que é o dinheiro, é o sustento. Hoje, nós vivemos numa sociedade, lá na Idade Média, no tempo de Jesus, né, que... lá na sociedade, não só na sociedade judaica em si, as mulheres elas não tinham como se sustentar sozinhas. Hoje as mulheres têm como se sustentar. Então o que uma mulher precisa de um homem? Precisa disso, de maridos que as ame como seu próprio corpo. Cara, que mulher que não vai honrar um homem desse? Que a ama como o próprio corpo, que como a si mesmo. Esse homem vai ter tudo, essa mulher, diz a verdade, vai ter ou não vai ter? Eu sei que isso é uma ideia, é um alcance, é algo que a gente quer alcançar. Mas com toda a nossa limitação, foi o que a gente falou dos filhos também. Se a gente vê que a gente está se esforçando, um vai honrar o outro porque está se esforçando. Então aqui, nós não temos esse amor assim, supra-sumo, que às vezes a gente não está cuidando nem da gente ainda como deve. Mas a gente está se esforçando, o casal e principalmente o homem. Quando a mulher vê da parte do homem esse esforço, eu sempre digo, meu marido é devoto a mim e a nossa família. Eu vejo isso nele, eu vejo esse esforço. E isso me fortalece como mulher, me fortalece a honrá-lo, a me entregar, a confiar, porque eu vejo essa entrega com todas as limitações. Pode estar sem mão, mas está buscando
cumprir isso da melhor forma possível. Então, é de responsabilidade do homem, eu vou repetir de novo, vocês anotem, vai ficar gravado. É de responsabilidade do homem suprir e alimentar a sua esposa e trazer provisão para dentro de casa. E isso é um princípio, uma ordenança bíblica, não tem para onde correr. Então, vamos de novo recapitular. Nessa escala de valores, a gente precisa entender que Deus está em primeiro lugar. Segundo, vem a família. Dentro desse aspecto da família, nós precisamos entender que nós precisamos de ter apoio material, emocional e espiritual. E também tem que haver cuidado em todos esses segmentos. E em terceiro lugar, vem o trabalho, porque trabalho também é cuidado, tanto que vem trazer provisão para dentro de casa. E em quarto lugar, eu queria falar da vida social. A gente já está preparando para encerrar, né? Isso. Para a gente estar preparando para encerrar. Então nós vamos falar da vida social que está em quarto lugar. Que vida social é essa? Amigo e para nós que é a igreja. Então as pessoas confundem a igreja com Deus. Vamos pensar aqui em algo. As pessoas acham que Deus ele só está dentro da igreja. Gente, a igreja somos nós, é o corpo, somos nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que onde tiver 1 ou 2 e 3, ali está a igreja. Se eu, minha esposa e meus filhos formos reunir para lá na rua, embaixo da árvore, ali nós estamos representando dentro da nossa casa. Dentro da nossa, ali é a igreja. E aonde está a igreja, está a presença de Deus, onde estão as pessoas. Então, não necessariamente o nosso convívio social, ele está atrelado à igreja lá. Há uma denominação, uma denominação, rótulo. 4 paredes. Lá é apenas um lugar que a gente se reúne para celebrar o nome do Senhor. Como comunidade. Então, a gente precisa entender que dentro dessa escala de valores, Deus vem em primeiro lugar, a família em segundo, em terceiro vem o trabalho, em quarto e último vem a vida social. Então a gente precisa entender isso. Porque que a do cristão, nossa vida social, ela é muito desenvolvida onde? Dentro da nossa comunidade, que é a igreja. Porém, nós também temos vida, hoje eu estava pensando nisso, vida além das 4 paredes. Nós temos vida além da igreja também, né? Da comunidade igreja. Então, nós temos outros amigos e devemos ter, até para poder influenciar a sociedade, nós não podemos ficar enclausurados só dentro da igreja. Então, Deus está em primeiro lugar. Igreja não está em primeiro lugar. E a gente precisa entender isso. E isso não tira a importância da igreja na nossa vida. Claro. O que a gente precisa entender é colocar isso numa ordem, numa escala de valores para a gente não confundir. Porque tem gente que coloca a igreja acima do próprio Deus da igreja e da família. Martinha vai gostar agora que a gente faz um estudo, né, sobre os sistemas, né, emocionais e diz... O que isso diz? A visão sistemática da vida. É que cada coisa tem o seu lugar. E quando uma dessas coisas está fora do lugar, você causa um desequilíbrio na ordem, na própria ordem do amor, na ordem da vida. Então vamos trazer um sistema na vida do cristão, é esse sistema. É Deus, família, o trabalho e a vida social. Porque a vida social não pode estar à frente do trabalho, não. Não pode. Não pode. Você vê que ali no Éden Deus cria o quê? É a presença de Deus, é a família, é o trabalho. Depois a humanidade vai se desenvolver. Então, a vida social é importantíssima, tem o seu lugar. Mas nessa escala, ela está em 4º lugar. Então, vamos agora que é fundamental ter amigos, ter vida social. Como diz aqui Bernardo falou ali, o segredo da vida, e a Bíblia também diz, é o equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio. E para ter o equilíbrio, a gente precisa colocar as coisas na sua ordem. Esse é o grande desafio, né? Todos nós. Tem que estar sempre reequilibrando. Isso aqui está fora do lugar. Gente, isso é normal. Vamos lá e vamos ir colocando as coisas, cada coisa no seu lugar. Então, se entendermos que esse é o padrão que Deus estabeleceu, vai ficar fácil preservar a importância que o próprio Deus dá à família como o valor mais importante depois dele. Então Deus coloca dentro desse escopo, dentro dessa escala,
a família, depois dele, a família é a coisa mais importante que nós precisamos preservar. Então, saber determinar isso vai nos ajudar a lidar de forma correta com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aqui a gente encerra esse nosso bate-papo que nós tivemos hoje, né? Esse estudo. E eu espero que vai ficar gravado, esse vídeo. A gente vai estar repostando lá no YouTube, que você possa compartilhar com algumas pessoas que você está trabalhando. Seus amigos do Instagram. Aquela pessoa, aquela família que você quer ganhar para Jesus. É muito importante, porque é uma forma didática da gente estar ajudando outras pessoas. E até mesmo as famílias cristãs. Nós precisamos disso. Não é porque a gente é cristão que a gente está fazendo tudo certo, não. A gente está aqui, a gente está aprendendo, a gente está acertando, a gente está errando, a gente está amputado, a gente está se arrastando, mas nós estamos aqui buscando melhorar a cada dia, porque a luz que está em nós, a luz de Cristo é como a luz da aurora, que cada dia brilha mais. Então, cada dia nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo. Somos perfeitos? Não. Seremos algum dia? Só quando encontrarmos com Ele. Mas até lá, a gente vai tentando, né? A gente vai se perdoando, a gente vai prosseguindo. Tem muita coisa boa para a gente estar falando aí. Enfim, nós somos humanos. Não somos perfeitos, mas estamos aprendendo com o perfeito, o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe todas as famílias, Deus abençoe todas as pessoas que estão nesse caminho, que já estão aí nesse processo, mas está cheio de coisa fora do lugar. Olha, põe cada coisa no seu lugar, que as coisas vão melhorar, com certeza. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Eu queria que aonde você estivesse agora, que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, reconhecemos que o Senhor é o único Deus, Senhor, e não há Deus além de Ti. Confessamos, Senhor, e declaramos com a nossa boca, Senhor, que nós somos Seus servos e o Senhor é nosso Senhor. Meu Deus, nos ajude a entender e a compreender essas verdades bíblicas, Senhor, espirituais, em que o Senhor está em primeiro lugar, e segundo está a família, Senhor. Amém. Em terceiro está o trabalho, em quarto, Senhor, está a nossa vida social, com amigos e igreja. Senhor, que nós venhamos, Senhor, compreender e entender e absorver essa palavra, Senhor. Que nós possamos vir a meditar, Senhor, na sua palavra, Senhor, nos alegrar com ela, entender que esses princípios, Senhor, só vai nos abençoar e vai abençoar a nossa família. Também queremos colocar, Senhor, a nossa família diante do Senhor. Meu Deus, como qualquer outra família, Senhor, a minha família, Senhor, e a família dos que estão aqui nos ouvindo, também nós temos problemas, Senhor, dentro da nossa família. Nos ajude, Senhor, nos dê discernimento, para que a nossa família, Senhor, aqueles que não conhecem ao Senhor, que eles possam ser alcançados, mas através da nossa vida como exemplo, através da nossa vida como testemunho. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais crescer como pessoas, Senhor, crescer como os servos do Senhor, porque a Tua própria palavra diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, Senhor. É um crescimento. Nós ainda não chegamos, Senhor, na plenitude da perfeição, mas nós estamos caminhando para lá e nós pedimos ajuda, Senhor. Guarda a vida dos nossos filhos, Senhor. Guarda a vida, Senhor, dos esposos, das esposas, Senhor. Cubra-nos com o Teu sangue, derrama a Sua bênção sobre a nossa vida, derrame a Sua bênção sobre a nossa casa, Senhor. Que haja, Senhor, não apenas prosperidade material, mas que haja, Senhor, prosperidade espiritual e emocional dentro de cada lar, Senhor. Amém. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.